Eu queria chamar aqui o pastor Melk. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu não conheço, acho que é a primeira vez que eu vejo. Amém? E ele veio com os irmãos, gostaria que você apresentasse os irmãos, mas que você se sinta muito à vontade na casa do Pai. Amém? Shalom, graça e paz, Igreja do Avivamento. Glória a Deus. Para mim é alegria conhecer mais essa parte do corpo de Cristo, cada irmão aqui nessa noite, e está aqui me acompanhando também alguns discípulos amados. Queria que vocês se colocassem de pé em nome de Jesus, discípulos que me acompanham aí, por favor. Glória a Deus. Eu vi o Cícero também por aí, né? Tá ali, ó. Isso. Tá aqui o bispo Carlos, pastora Daniele, pastor Alcidésio, Percy, Gorete, Cícero e aquela menina linda ali, ó. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida desses discípulos amados. Podem sentar, em nome de Jesus. Muito honrado com a presença de vocês. Esses daqui são os fiéis escudeiros. Eu sou o apóstolo Melquisedeque. Eu dirijo juntamente com a minha esposa, que não pôde vir, que ela está numa outra missão, apóstola Elaine, e nós dirigimos uma igreja ali em Carapicuíba. Já vão fazer 14 anos, comemoramos 14 anos de ministério semana passada, foi isso? Semana passada, né? E foi uma grande bênção. Esteve lá conosco também o apóstolo Hélio. Foi uma grande bênção. O Senhor revelou grandes coisas ao nosso coração e estamos muito felizes por tudo que o Senhor tem feito. E eu tenho certeza que nessa noite não será diferente. Deus nos reúne num lugar certamente com um propósito, né? Um propósito de falar conosco, um propósito de estarmos na unidade do corpo de Cristo. E eu tenho certeza que nessa noite, aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós sairemos daqui com as nossas aljavas cheias para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse ela em Romanos, capítulo de número 12, no versículo de número 1, versículo 1 e 2. Amém? Eu, hoje durante o dia, estava meditando. Se puder acender, obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. E eu estava meditando, que a gente, quando vai ministrar, a gente fica buscando em Deus, né? Senhor, fala o que o Senhor tem para a tua igreja nessa noite. Nós, ministro o evangelho, já vão fazer 20 anos. Então, repertório não falta para nós, graças a Deus, para trazermos uma ministração. Mas nós agimos no profético. E no profético, a palavra revelada, ela vem igual pão quente, né? É o pão diário que Deus nos entrega a cada dia. E eu tenho certeza que tem um alimento fresco da parte de Deus para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Quem crê nisso aí, dê um forte aplauso ao Senhor e expresse a sua alegria a Ele. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Está aqui no telão já? Que beleza. Então vamos ler aqui por aqui pelo telão. Glória a Deus. Está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No 2. E não, repita-se comigo, e não vos conformeis. Olha para esse irmão lindo que está ao seu lado, fala para ele assim: não se conforme, meu irmão. Essa é a noite dos inconformados. Não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja. Nível 1, a boa. Nível 2, agradável. E nível 3, perfeita vontade de Deus. Sabe qual mês nós estamos? Mês 7. E o mês 7 está falando de perfeita vontade de Deus. Eu quero dizer que Deus tem a perfeita vontade de Deus para esse mês sobre a tua vida. Tem alguém que crê nisso? Então se expresse a Ele da maneira que você acredita. Glória a Deus. Eu estava meditando e Deus falou comigo a respeito dessa campanha que vocês propuseram. E tudo que nós propomos diante de Deus, está escrito que aquilo que ligarmos na terra também será ligado no céu. Então foi ligado no céu, a partir do dia que foi proposta essa campanha de avivamento, foi ligado no céu uma liberação da parte de Deus para mim e para a tua vida, sabia disso? Hoje eu recebi uma revelação poderosa da parte de Deus, através de um discípulo, e ele falou algo que Deus me trouxe à memória muito rapidamente. Quem é que está clamando por uma bênção, diga aleluia. A resposta de Deus já veio para você. Só que às vezes, assim como na vida de Daniel, tem um principado travando para chegar a resposta, sabia disso? Mas quando nós estamos buscando, quando nós estamos clamando, e não é à toa o que eu estou falando aqui para você aqui nessa noite, você que está aqui hoje, você veio no lugar certo, na hora certa e no momento certo, porque aquilo que tiver preso vai ser liberado na tua vida hoje, em nome de Jesus, vai ser liberado. O Satanás que está segurando vai largar no nome de Jesus. E você vai poder contemplar aquilo que Deus falou a seu respeito. Amém? Então, vamos lá. A campanha tem por título de avivamento. E como inúmeros pregadores que já passaram e ainda virão, nós sempre damos essa introdução e fazemos essa pergunta, né? Você tem consciência do que é o avivamento? Nós temos que saber o que é avivamento. Nós precisamos compreender o que é esse avivamento e para que serve também o avivamento. Porque as pessoas às vezes confundem o que é o avivamento, o que é a alegria do Espírito Santo. Então, muitas pessoas conhecem a alegria do Espírito Santo dentro da casa do Pai. Elas são tocadas pela presença de Deus e nós fomos tocados aqui pela adoração profética que foi liberada no altar do Senhor. E isso é maravilhoso, sentir a presença de Deus, estarmos reunidos e podermos adorar ao Todo-Poderoso, porque a palavra dele diz que ele habita em meio aos louvores. E enquanto nós louvamos, cadeias são quebradas e ferrolhos são despedaçados. Assim declara o texto em Atos dos Apóstolos que Paulo e Silas estavam aprisionados. Mas no momento da adoração, algo poderoso aconteceu. Cadeias foram quebradas. Então eu quero dizer para você que cada momento do culto é um momento especial da parte de Deus. Tem gente que entra igual Deus, no meio dos louvores, né? Mas eu quero dizer para você que o momento profético de adoração, ele traz a quebra de cadeias. Domingo passado eu ministrava na igreja e eu falei algo atipicamente, nunca fiz isso, o Espírito Santo que me deu na hora, e eu anotei do começo ao fim dos louvores que foram entoados no altar, e eu fui perguntando para a igreja, bispa e pastores, o que nós cantamos no primeiro louvor, o que nós cantamos no segundo louvor? E eu falei assim, menos os levitas, né? Obviamente.
a surpresa, o que não foi surpresa, é que as pessoas cantam e não sabem o que estão cantando. Então, há necessidade de nós entendermos também o que é o avivamento, que tanto se fala, avivamento, E nós lemos aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que nós não podemos nos conformar. O conformismo é uma realidade dessa sociedade que nós estamos vivendo. As pessoas vão vivendo as suas vidas e elas naturalmente vão tomando a forma das coisas que estão à sua volta. Mas a chamada de Paulo aos romanos é: não vos conformeis com este mundo, com este século que nós estamos vivendo. E quando nós estamos dentro dessa proposta de avivamento, há uma chamada para a minha vida e para a sua vida. E essa chamada é justamente de não nos conformarmos. E o texto vai dizer que ele vai falar a respeito de níveis da vontade de Deus para as nossas vidas: a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. A pergunta que eu quero deixar para você nessa noite é: em qual nível da vontade de Deus você se encontra hoje? Qual nível de relacionamento e avivamento que você se encontra hoje com Deus? A boa, a agradável ou a perfeita vontade de Deus? Nessa noite, eu quero ministrar sobre a sua vida, que Deus vai te elevar o nível em o nome de Jesus. Se você está vivendo a boa, você vai entrar na agradável. Se você está vivendo a agradável, você vai entrar na perfeita vontade de Deus. Tem gente que nem está na boa, nem está na agradável e nem está na perfeita, mas Deus vai te colocar no novo nível hoje para a glória do nome dEle. Deus vai te introduzir dentro de uma realidade espiritual nova para a tua vida. Entenda isso. Nesses poucos minutos que ainda temos na presença de Deus, preste atenção nas chaves que Deus vai entregar na sua vida neste tempo, e eu tenho certeza que haverá continuidade dessa campanha e outros ministros entregarão novas chaves. Mas o pão que Deus tem para entregar hoje para você que veio comer, você vai se deliciar e vai sair daqui fortalecido, porque Deus vai dar um pão que deu a Elias para caminhar 40 dias no deserto e viver o sobrenatural. Que pão poderoso é esse que alimenta o homem para caminhar 40 dias? Isso é milagre de Deus. Olhe para essa pessoa do seu lado e diga para ela assim: você vai viver o milagre da parte de Deus. Você vai viver. Avivamento. O que é o avivamento? O avivamento é trazer vida àquilo que estava morto. O avivamento, ele é um renovo espiritual. O avivamento é firmeza e é constância na presença do Senhor. O avivamento, como já foi falado aqui, ele não é simplesmente um emocionalismo barato, ao qual nós viemos, nos emocionamos com palavras de efeito que nos tocam. Não, esse não é o avivamento. O avivamento que Deus quer derramar sobre nós é a unção do Espírito que se revela em nós e através de nós. É essa unção que se derrama sobre nós, ela nos capacita para vivermos as novidades de Deus para as nossas vidas. O verdadeiro avivamento é quando uma pessoa que se encontra em ruínas, ela é restaurada. O avivamento é quando aquele cara que entra mentiroso ou mentirosa dentro da igreja e ele larga a mentira. O avivamento é quando um lugar está tomado pelo crime, pelas drogas,
mas a igreja chega como luz e sal do mundo e transforma aquela religião que estava em trevas. Deixa eu te falar uma coisa, o avivamento de Deus é para aqueles que são inconformados. O avivamento não é um sentimento, o avivamento é uma realidade que Deus quer fazer através de nós e em nossas vidas. E deixa eu te falar uma coisa, está vindo um avivamento sobre as nossas vidas. Nesses dias, eu quero te dizer que Deus vai tomar a sua vida para fazer a diferença aonde Ele tem te chamado, aonde Ele tem te esquecido. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ministérios serão restaurados, renovados pela presença do Espírito Santo com avivamento. Então, avivamento não é simplesmente um sentimento. Avivamento é como Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu não ando guiado pelas minhas emoções, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Então, eu querendo ou eu não querendo fazer, eu faço porque Deus me chamou para fazer. Você precisa entender isso. Aqueles que são nascidos de novo em Cristo Jesus e querem viver o verdadeiro avivamento do Senhor, não farão aquilo que querem fazer, mas vão fazer aquilo que Deus manda fazer. Você está entendendo isso? Cutuca esse irmão nessa noite e fala assim para ele: essa é a noite dos inconformados. Porque tem gente que gosta de ficar acomodado, entendeu? Então, essa noite é para te incomodar. Sabe, a gente às vezes está bem tranquilinho. Teve gente que está na promessa de entrar na academia. Está desde o começo do ano falando: eu vou entrar na academia, eu vou entrar na academia. Só está no pensamento, né? Se fosse contar o músculo do pensamento, você estava igual o maromba. Mas está protelando, está protelando. E o bucho está crescendo. E já passou no médico. E o médico falou: tem que cortar o doce. Mas não para de comer o doce. Nessa noite, eu quero te conscientizar que o avivamento do Senhor não é um avivamento de simplesmente palavras onde nós ouvimos, comemos da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim, é meio duro isso, mas ele fala assim, que quando nós vamos só nos alimentando, nós vamos nos tornando ovelhas gordas. Nós não podemos ser ovelhas gordas. Nós precisamos compartilhar desse avivamento. Nós precisamos levar para as pessoas que ainda não conhecem o verdadeiro avivamento, a palavra de Deus, para que elas sejam tocadas e possam viver o sobrenatural. Você sabe por que muitas vezes a igreja entra numa rota de estagnação e conforto, justamente porque ela perdeu a direção do verdadeiro propósito do evangelho, que é levar a palavra aos perdidos. Deixa eu te falar uma coisa, o verdadeiro avivamento, ele vem para que nós sejamos instrumento na mão de Deus. A unção não é para o nosso benefício, a unção ela é para serviço. A igreja tem uma função: iluminar e salgar ou temperar. Se a igreja perder a luz e perder o seu sabor, para nada mais ela servirá. Por isso que o avivamento irá nos tomar de uma maneira sobrenatural, para que nós possamos viver aquilo que Ele nos prometeu, que é o derramamento do seu Espírito sobre nós, porque através do Espírito dele, nós tomamos ousadia para fazer aquilo que nós naturalmente não faríamos. Deixa eu te falar algo. Tem coisas que vão ser liberadas na sua vida, que vão ser através do sobrenatural de Deus.
Dá para colocar aqui Gênesis 37? Por favor. Não estou vendo relógio aqui, gente. Gênesis 37. Bora lá. Rapidinho que o tempo urge. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas de seus irmãos, com os seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia má fama deles a seu pai. Cagueta, bora lá. E Israel amava a José mais do que a todos seus filhos, porque era filho da velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso aborreciam ainda, seus sonhos incomodam. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o molho se levantou e também ficou em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos. E disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois... Seu pai, porém, guardava esse negócio no coração. Deixa eu te falar algo. Não vos conformeis com este mundo. Esse texto vai falar a respeito de um homem sonhador. Um homem chamado José, que Deus dá sonho a ele com 17 anos de idade. E sonhos que incomodaram a sua família e que perturbaram a sua casa. Só que esses sonhos não vieram da sua humanidade. Esses sonhos, eles vieram direto do coração de Deus para o coração de José. Existem sonhos que Deus colocou no seu e no meu coração que não são sonhos nossos. Esses são sonhos do coração de Deus. Esses sonhos que foram postos no nosso coração, eles não são sonhos para nossa vaidade, mas eles são sonhos para beneficiar o reino de Deus em tudo que nós fizermos. Deixa eu te falar algo. Você que tem sonhos da parte de Deus, que está andando debaixo da direção de Deus, precisa entender isso, que os seus sonhos vão perturbar pessoas à sua volta. Você precisa entender isso. Os sonhos, eles vão causar incômodos. E o que tem a ver Romanos 12 com Gênesis 37? Deus falava ao meu coração que Deus vai trazer um avivamento nos seus sonhos nessa noite. Porque se avivar é trazer vida àquilo que estava morto, Deus falou ao meu coração que existem pessoas que deixaram de sonhar os sonhos de Deus, que engavetaram projetos, que se acomodaram em ministérios. Mas Deus vai trazer avivamento sobre os seus sonhos. Deus vai trazer avivamento sobre os seus projetos. Deus vai trazer avivamento sobre o seu ministério. Deus vai trazer avivamento sobre o seu casamento. Deus vai trazer avivamento sobre as suas finanças.
Deus vai trazer avivamento sobre a sua vida espiritual. Mas o avivamento, ele não vem de graça. Olhe para a pessoa ao seu lado e diga para ela: o avivamento não vem de graça. Avivamento tem preço. Avivamento tem choro. Avivamento tem renúncia. Avivamento tem vida no altar. Avivamento não é para acomodado. Avivamento é para os inconformados. Não existe avivamento sem paga de preço. Não existe, gente. Você pode cantar bonito, você pode pregar bonito, mas se você não tiver vida com Deus, se você não tiver renúncias no altar, se você não tiver experiências com Deus, isso será apenas emocionalismo. O que eu quero dizer para você nessa noite, que Deus ele nos coloca em processos, e você precisa se submeter aos processos de Deus sobre a sua vida, porque quanto maior for a prensa de Deus da sua vida, maior será o avivamento de Deus sobre a sua vida. Jesus foi levado ao Getsemane, e lá no Getsemane ele foi prensado, e ele até cogitou ao Pai, dizendo: se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Será que você pode dizer a Deus, dentro dessa prensa que você está vivendo hoje: seja feita a tua vontade, Senhor, porque eu sei que depois dessa prensa vai vir uma glória sobrenatural, vai vir um avivamento sobrenatural, vai vir uma recompensa sobrenatural. Se submeta aos processos. Quando Deus nos dá sonhos, você precisa entender que alguns já estão frustrados pelos sonhos que não se cumpriram, mas muitas vezes você está diante do processo que Deus te colocou. José estava nesse processo. O processo da inveja, o processo da calúnia, o processo de ser jogado num poço, o processo da ingratidão, o processo que nós vamos vivendo em nossas vidas. E quantas pessoas dentro desse processo foram enganadas, foram ludibriadas, falaram mal de você. E às vezes as pessoas que estão à nossa volta, os nossos irmãos que deveriam se alegrar com as nossas conquistas, muitas vezes eles torcem contra nós. Mas deixa eu te dizer algo aqui nessa noite: Deus ele vai cumprir as suas promessas sobre a sua vida através de um avivamento sobrenatural. Você não está entendendo não. Se você estivesse entendendo, você glorificava a Deus, porque Ele vai fazer sobre a sua vida algo novo nessa noite. Esses processos que nós vivemos, eles nos aprimoram para nós alcançarmos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Olhe para essa pessoa ao seu lado e diga assim: Jesus não tem filhos mimados. Eu sou o queridinho de Jesus. Eu já ouvi gente falando assim: eu não vou passar por esse processo que fulano passou. Deixa eu te falar uma coisa: a escola de Jesus se chama deserto. Muitas vezes Ele nos leva para o deserto. Sabe para quê? Para que nós sejamos provados. E depois de sermos provados, recebemos um carimbo que se chama aprovação de Deus. Sabe o que eu estou vendo aqui nessa noite? Vindo carimbo na direção de pessoas aqui nesse lugar, e está dizendo assim: aprovado, aprovada, aprovado. Quem é esse? Quem é essa daí que vai receber o selo da aprovação? O selo de confirmado, porque a palavra de Deus diz que o obreiro primeiro ele é aprovado para depois ser aprovado. Sabe por que nós entramos em processos em nossa vida? Às vezes as pessoas olham, bispo, pastores, para nós em cima do altar e falam: nossa, que bonito, eu queria pregar bonito igual ele, eu queria ter essa unção. Mas deixa eu te falar uma coisa: essa unção tem preço, essa
essa unção tem renúncia, essa unção tem choro, essa unção tem renúncia, essa unção tem traições, essa unção tem perdas. Mas deixa eu te falar uma coisa: vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena buscar a presença dEle, vale a pena andar em avivamento diante do altar dEle. Porque a minha vida e a sua vida, a Bíblia vai dizer que é uma carta aberta. E as pessoas têm que ler através de nós Cristo. As pessoas têm que ver através de nós Jesus. Como que elas vão conhecer? Através de nós. Então esse avivamento, ele não é simplesmente para nos beneficiar. Esse avivamento, ele vem para beneficiar a outros. A Bíblia diz que José, ele passa pelos processos, e era necessário. Olhe para essa pessoa ao seu lado e diga para ela: é necessário alguns processos na sua vida. É necessário. Os processos de Deus nos fazem chorar. Os processos de Deus tem hora que a gente fala: meu Deus, eu estou aguentando mais. É verdade? Teve uma época na minha vida, eu e minha esposa ficamos em tempo integral no ministério durante 2 anos. E teve uma época que faltou alimento na minha casa. E quando faltou alimento na minha casa, nós clamávamos a Deus. E daqui a pouco, alguns discípulos tocados por Deus levaram alimento na minha casa. Eu sempre fui empresário e sempre tive para dar. E a Bíblia vai dizer que é melhor dar do que receber. Se pudéssemos traduzir, é melhor estar na posição de dar do que na posição de receber. Isso é a verdade. Mas naquele momento eu estava numa posição de receber. E sabe o que eu aprendi nesse tempo de deserto na minha vida? Aprendi a depender de Deus. Aprendi a ser humilde. Meu carro, um dia subi na ladeira de casa, um carro desgovernado vem e bate de frente com o meu. Eu e minha família, pensei que ia morrer naquele dia. O airbag estourou, cortou o supercílio do meu filho, e foi uma loucura. Graças a Deus minha família ficou bem, mas meu carro ficou detonado. E durante 3 meses meu carro ficou na garagem, quebrado, e eu não tinha dinheiro para consertar. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim: quando nós não tem dinheiro, olha para ele e fala assim: quando nós não tem dinheiro, nós profetiza. Crente é tudo doido. Aí eu ia lá no carro todo batido, estourado, colocava a mão nele: você vai voltar à vida. Fez também? É doido igual eu então. Deus não mandou Ezequiel ir no vale e falar o quê? Traz vida. Não é isso? Porque quando está tudo bem é fácil, não é verdade? Você tem dinheiro, você vai lá e manda consertar. Não é? Não estou pregando não a miséria não, para você viver sempre na escassez e profetizando não é isso que eu estou pregando não, tá? Eu vou terminar a história para você entender o mistério de Deus.
Porque tem gente também que só vive do deserto. Deixa eu te falar uma coisa. O deserto é fase na tua vida. Não faz moradia no deserto não, tá bom? Não faz não. O povo andava em tenda, sabe por quê? Vamos embora. Esse deserto aqui vai passar. Nós vamos chegar na terra da promessa, amém? Profetizei, Deus fez um milagre. O carro voltou a andar. E Deus fez tudo novo. O que eu quero dizer para você? Um dia conversando com o meu apóstolo Manuel, ele me deu uma direção profética. E ele falou assim para mim, estava numa situação econômica complicada, e às vezes a gente ora e pede uma resposta de Deus. E eu quero ser boca de Deus para alguém aqui nessa noite. Porque às vezes você está orando e você está pensando que vai ser do seu jeito e não vai ser mesmo, como foi falado aqui. Quem está disponível para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Para viver, tem paga de preço. Paga de preço. Deixa eu te falar uma coisa. Existem desertos que nós entramos nele por falta de sabedoria. Existem desertos que o Espírito nos conduz a eles. O que eu quero dizer para você com isso? Uma direção profética, uma palavra. Olha para essa pessoa e diga para ela: uma palavra vai mudar tudo na tua vida. Só uma palavra. Não foi isso que o centurião falou para Jesus? Jesus se levantou e falou: vou lá na casa curar o teu servo. Ele falou: não precisa. Envia uma e o meu servo pronto. Você acredita que uma palavra pode mudar a tua vida toda? Uma palavra. Meu apóstolo deu uma palavra de direção para mim. Olha a palavra que ele me deu. Por que você não volta a estudar? Tem gente aqui que parou de estudar. E eu estou dando uma palavra aqui. Por que você não volta a estudar? Eu sou velho demais. Percy, fica de pé aí. Quantos anos? Voltou a estudar? Dê um aplauso ao Senhor pela vida do Percy. Eu, depois de 20 anos, o meu apóstolo falou assim: por que você não volta a estudar? Você tem cara de advogado. Eu falei: é mesmo, apóstolo? Você está vendo que eu não estou vendo. Os profetas têm esse dom, né? De ver o que a gente não está vendo. Crê no Senhor teu Deus e você estará seguro. Creia nos profetas de Deus e você vai prosperar. Até quando vem lapada do céu, você vai prosperar. Porque tem gente que vê o profeta até se desvia do profeta, né? Esse profeta aí só traz lapada, né? Aí eu já, deixa eu passar para cá. Deixa eu te ensinar uma coisa. Pega a visão. Quando o profeta vem na tua direção, um dia um profeta veio me entregar uma palavra. Aí eu falei para ele: mas eu também sou profeta. Eu também sou profeta. E a Bíblia diz assim, para nós examinarmos a profecia e não o profeta. E eu examinei a profecia. E aí eu cheguei para o profeta e dei uma palavra
de conhecimento para ele, uma palavra de ensinamento para ele. E sabe o que aconteceu? Ele recebeu a palavra. O que eu quero dizer para você com isso? Não fuja da palavra profética. Você também tem uma unção profética sobre a sua vida. Se a palavra que veio te confronta, não é tempo de você andar irado, é tempo de você se colocar na posição que Deus tem para a sua vida. É tempo de você levantar suas mãos e falar: Senhor, o que precisa mudar, quebra e faz de novo, conforme está escrito em Jeremias capítulo de número 18. E o vaso se quebrou na mão do oleiro. Sabe por que às vezes ele nos quebra? Porque ele quer fazer tudo novo na nossa vida. Às vezes eu e você estamos pensando que está tudo bonitinho, mas Deus está olhando e está falando: eu vou quebrar e vou fazer de novo. Deixa ele quebrar e deixa ele fazer de novo. Com 35 anos de idade, comecei a estudar, entrei na universidade. E eu tinha algo comigo, e eu mesmo que eu falo para você. 5 anos de faculdade, que 5 anos depois você pode estar com 40 anos velho, e não se formou em nada e não fez nada. E 5 anos depois, eu sou doutor. O que eu quero dizer para você com isso? Eu quero dizer para você que os sonhos de Deus para a sua vida ainda estão de pé. Aquilo que Ele falou, Ele é fiel para cumprir, mas você precisa se posicionar diante daquilo que Ele está dizendo. Não adianta, presta atenção nisso, ouvir palavra profética deste altar, palavra de direcionamento e continuar na mesma posição que você está. A palavra de avivamento que eu quero liberar hoje sobre a sua vida é a unção que vai te mover para você viver o sobrenatural de Deus. Porque eu não acredito, deixa eu te falar aqui, eu não acredito, como homem de fé não acredito, eu não acredito num avivamento que não traz transformação. Eu não acredito nisso. Se Jesus tocou na minha vida, algo novo tem que acontecer. Eu acredito nisso. Eu acredito que quando a palavra nos toca, alguma coisa nova acontece dentro de nós. Deixa eu te falar algo. Nessa noite Deus está colocando mais um tijolinho nessa construção, que é a sua vida, que é a minha vida. Porque a palavra dele diz que aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar a boa obra que Ele iniciou sobre a sua vida. Ele vai completar a boa obra que Ele iniciou sobre a sua vida. A palavra que eu quero deixar para você é como você vai alcançar a promessa de Deus. Olha para esse irmão que está do lado, vê se ele está alegre. Ou ele está com cara de maracujá murcho. Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção nisso. Reclamar não vai mudar nada. Tem gente que reclama tanto, que quando a bênção chega, ele nem lembra mais da bênção na vida dele. Deixa eu te falar uma coisa, fica firme na promessa de Deus. Por mais que esteja difícil, por mais que esteja complicado, porque nós não vivemos por aquilo que nós estamos enxergando, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Eu creio e por isso eu ando de fé em fé, de vitória em vitória. E nessa noite Deus está avivando a nossa fé, está nos relembrando. E existem coisas, situações em minha vida e em sua vida, que no natural elas não serão modificadas. Elas serão modificadas debaixo do sobrenatural de Deus. Você lembra dos sonhos de José? O sonhador está dentro da cadeia. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode estar
em qual seja a prisão, você vai ser destaque aonde você estiver. Porque a minha Bíblia está dizendo que nós seríamos cabeça e não cauda, estaríamos por cima e não por baixo, seríamos benditos ao entrar e ao sair. Bendito será o fruto do vosso ventre, seus filhos são abençoados. Benditos são os vossos animais, até na tua panela tem a bênção de Deus, os teus armários são abençoados, a sua família é abençoada. Aonde você pisar a planta do vosso pé, será tomado por possessão. Aonde eu colocar as minhas mãos, prosperará. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: Deus só te trouxe aqui para te lembrar dessas coisas. Mas mesmo numa prisão, vocês lembram daquela moça que era escrava de Naamã? Naamã, general e leproso. Aquela menina, ela teve uma compaixão absurda, porque ela era escrava. Mas nem porque ela estava escrava, ela poderia ter ocultado o milagre na direção de Naamã. Mas ela decidiu falar: ó, se você estivesse diante do profeta lá em Israel, você seria curado dessa lepra. Deixa eu te falar algo. José está dentro da prisão. E Deus usa ele para revelar sonhos. Os dons que Deus confiou na sua vida vão ser chave para liberações sobrenaturais. José não saiu de lá porque ele era bom. José, ele saiu de lá porque ele estava debaixo de uma promessa, ele estava debaixo de uma palavra, ele estava debaixo de uma revelação. E nessa noite eu quero declarar para você que você está debaixo de uma palavra, você está debaixo de uma promessa, você está debaixo de uma revelação. E por essa palavra que não é minha, essa palavra vem do coração de Deus para nossas vidas, você vai viver os planos de Deus sobre a tua vida. Até aquilo que não existe vai passar a existir. Não existia cargo de governador no Egito, mas Deus abriu uma porta de governador para que José pudesse exercer a função. Tem coisas que nem existem, mas Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. Ele vai colocar porta aonde não existe porta. E se uma porta fechou, não esquenta a cabeça não, porque uma muito maior e melhor está chegando na tua direção, em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome do Senhor. Aleluia. Romanos 12, versículo 2. Quer experimentar? Olha para esse irmão que está ao seu lado e fala para ele: renova a mente, irmão. Ninguém vai experimentar o avivamento com mente velha. Você precisa renovar o seu entendimento. Renova o entendimento. Se abre para as novidades de Deus para a sua vida. As novidades que Deus tem preparado para as nossas vidas é coisa que não chegou à sua mente e nem desceu ao seu coração. É aquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida.
Eu falei para você que um dia eu tive que receber alimento na minha casa. Mês passado, eu pude entregar. Vou falar números aqui para você entender que quando Deus quer abençoar a vida de alguém, Ele faz. Eu tive a oportunidade de entregar, entre oferta, dízimos e primícias, R$8.000. Não estou falando isso daqui para minha vanglória, não. Eu estou falando isso daqui para você, para dizer que Deus, Ele tem prosperado. Mas sabe por quê? Porque quando você persevera debaixo da obediência, debaixo da palavra, você vive um grande avivamento de Deus sobre a sua vida. E o avivamento de Deus, Ele vai tocar em todas as áreas da sua vida. O avivamento de Deus vai tocar no seu casamento. O avivamento de Deus vai tocar na vida dos seus filhos. O avivamento de Deus vai tocar no seu ministério. O avivamento de Deus vai tocar nas suas finanças. O avivamento de Deus vai tocar em tudo na sua vida. Basta você se abrir para você receber o novo de Deus, porque Ele não coloca vinho novo em odres velhos. Você precisa aprender com a palavra de Deus que Ele precisa de mente renovada, e você e eu temos a mente do Criador, e com essa mente nós iremos prosperar de uma forma absurda. Quando nós falamos de prosperidade, nós estamos falando apenas de finanças. As pessoas confundem a prosperidade apenas com dinheiro. Não, prosperidade não é dinheiro apenas. Porque existem ricos que estão se matando com o cofre cheio de dinheiro. O que eu quero dizer para você é que a prosperidade de Deus que vai lhe alcançar é a prosperidade de alegria e abundância dentro da sua casa, dentro da sua família. Eu creio nessa prosperidade e tenho desfrutado dessa prosperidade. Mas nem sempre foi assim. Quando eu cheguei, há 20 anos atrás, estava com um casamento falido, pensando que não amava minha esposa, pensando em abandonar meus filhos, mas eu me permiti, e dei um passo na direção do Senhor Jesus, e Ele transformou a minha casa, a minha família, a minha vida. Descobri que na verdade eu amava a minha esposa. Descobri que eu deveria valorizar a minha família, a minha casa, o meu lar. E daquilo que o diabo queria destruir, hoje nós pastoreamos igrejas, ministramos encontros e damos testemunho daquilo que o Senhor fez sobre as nossas vidas. Deixa eu te falar algo. Deus quer fazer muito além disso sobre cada um de nós. Basta você se colocar na posição, e Deus assim o fará. Existe preço, existe renúncia, existe plantio, mas existe uma grande colheita da parte de Deus chegando para nós. Temos uma linda canção. Então vamos adorar o Senhor nessa noite. Coloque a mão sobre o seu coração, feche seus olhos. Eu quero orar juntamente com você. Talvez você entrou aqui hoje pedindo respostas, e Deus falou conosco nessa noite. Deus falou com você. Deus falou com a tua casa. Mas existe um desafio lá fora. Ele está te fortalecendo aqui. Ele está nos fortalecendo aqui. Para você sair daqui, debaixo desse avivamento, debaixo dessas liberações, para viver algo totalmente novo sobre a sua vida, algo totalmente novo sobre a sua família. Por isso, eu quero pedir que você comece a falar com Ele.
Começa a falar com teu pai. Começa a falar com teu Deus. Ele não está com seus ouvidos tampados. Ele está com seus ouvidos atentos à sua oração. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer ouvir, porque Ele tem mudança para cada um de nós. Talvez você está aqui pensando: apóstolo, está tudo bem na minha vida. Glória a Deus por você, meu irmão. Mas deixa eu te falar algo. Deus quer te levar no novo nível. Qual é a vontade que você está experimentando? A boa? A agradável? Essa campanha, no mês de julho, propositadamente o número 7, representa a perfeição de Deus, o aperfeiçoamento de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Porque a Bíblia diz que a aurora do justo é igual à luz do meio-dia, que vai brilhando, brilhando, até dia perfeito. Deixa eu te falar uma coisa: Ele vai aperfeiçoar a boa obra que Ele iniciou sobre nós. Ele vai trazer o avivamento de excelência ao nosso coração, para que nós possamos ser como resplandecente luz no meio das trevas. Ele vai te usar para curar, Ele vai te usar para libertar famílias, restaurar casamentos, mudar histórias. Ele vai fazer tudo isso na sua vida através da unção que Ele derrama sobre nós nessa noite. Levante as suas mãos aos céus em nome de Jesus. Eu quero partilhar daquilo que Deus tem derramado sobre a minha vida, sobre o meu ministério. Oh, Espírito Santo de Deus, derrama, Pai, sobre esta casa, Pai, uma nova unção, Pai, aquilo que eles têm clamado, aquilo que eles têm buscado, Pai, da parte do Senhor. Que o novo de Deus encontre vocês nesta noite. Oh, Ramandakaramandarabasherebalabas. Levante as suas mãos. E você que tem um dom do Espírito Santo sobre a sua vida, comece a orar em línguas no seu lugar. Comece a falar em Espírito, porque aquele que ora em línguas não fala aos homens. Aquele que ora em línguas fala diretamente ao Espírito de Deus. E ele se edifica com o Espírito de Deus. Oh, recandarabasherebalabarabasherebalabas. Oh, remandarabasherebalabaxerebalabas. Oh, riandalabaxerebalabaxerebalabas. Você que é batizado no Espírito Santo, seja renovado nessa noite. Oh, ricantalamanacaramanaiasorebalabas. Você que não orava em línguas, eu ministro sobre a sua vida línguas como de fogo derramadas sobre você. Você que não é batizado com o Espírito Santo, que o Espírito Santo te toque nessa hora. Espírito Santo, vem neste lugar, vem sobre nós, vem sobre as nossas vidas. Oh, dê a mão para essa pessoa que está ao seu lado. Oh, Espírito Santo de Deus. E você vai começar a orar juntamente com essa pessoa. Oh, a palavra do Eterno diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Se o filho pedir pão, você não dará serpente. E a palavra dele diz que se nós pedirmos o seu Espírito, ele derramará sobre nós. Nessa noite, não é a noite dos conformados, é a noite dos inconformados. Aqueles que querem mais da presença de Deus. Quem quer mais da presença de Deus, diga aí: eu quero.
Então comece a clamar no seu lugar. Comece a pedir: Pai, derrama sobre mim o teu Espírito. Oh, nemanaramanaya sou. Oh, nemanaramadarabaxerebalabás. Deixa fluir o rio de Deus neste lugar. Deixa fluir o rio de Deus por intermédio da sua vida. Deixa fluir o rio de Deus. Oh, remanarabaxerebalabás. Toma os levitas deste altar, Espírito Santo. Toma os pastores, Pai, desta igreja. Toma a bispa, Pai, desta igreja. Oh, remanaramandacalamanaia solemandarabaxerebalabás. Oh, ridecantalamandacaia sou. Entreguei uma grande obra sobre as tuas mãos. Alabatocaia semenecaia sou. Chuinabacaia sou. Já fez muito na minha obra, mas ainda é pouco perto daquilo que eu farei. Chubianda labassou de canta lamanaia sou. Tô levantando um grande exército. Alabassuia na caia sou de canta lamanai. Aqueles que estavam caídos estou eu levantando. Alabassu de canta lamanaia sou de canta lamanai. Coloco de caramanaia sou pessoas de calamanaia subcanta lamanaia sou para fortalecer esta obra. Dicho bekeneba subcanta lamanai. Ori canta lamanaia sou. Sou Deus de promessas e sou Deus que cumpro as minhas promessas. Shoyalakaya sou de canta lamanaia sou. Alabacho kenemia sebi alabadakai. Oriandalamanaya sou de canta lamanai. Tem uma porção nova. Deremanaya sou de canta lamanai vindo sobre ti. Shikadaya chou. Vei chou mi kenekaya chumianakai. Diore me kendeneremenekai. Chou mai tei chou kento doiaçou. Me alegro do teu coração de calamiaçou. De calamianchou de cantalamiaçai. Tira manacalamanaya sou de caiaçai. Vou eu fazer algo novo de cantalamanaya sou. De calamanaya sou de cantalamanai. Vou fazer algo novo. E de caia sou de cantalamanai. Di deramanaya sou de cantalamanaya sou. Alapatoco de planton. Ira mamacheia laia sou. Arroploto de aseneques. Iondoromonchou de kenderemenai. Trago renovo de canaria soderemenai. Ioribiria subliandarabadai. Iaramachori de suniki. Iandaramatori meneia sou. Levante as suas mãos. Oh, rinebanaramanaya sou. Existe uma unção nova sendo derramada neste lugar. Oh, riberemanaya sou de manaramanaya suriandalamas. Oh, Espírito Santo de Deus, move-te neste lugar. Move-te, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, podem cantar. Você que quer mais de Deus, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem até o altar do Senhor. Você que quer mais, vem até o altar do Senhor.
Os pastores podem ministrar. Bispo pode ministrar as pessoas. Oh, aleluia. Telemas. Derrama, Pai. Louve ao Senhor. Está balançando pra lá e pra cá. Está causando medo no seu coração. Está causando dúvida. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus, andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono do rio, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Aleluia! Amém! Você pode aplaudir Jesus. Aleluia! Amanhã tem mais. Amém? Amanhã tem mais. Eu estou até com medo de quando passar o Aviva.
Que vocês estão comendo muita comida, estão comendo demais, o Espírito está agindo. Tem que dar sequência. Amém? Amanhã nós queremos começar o culto no máximo, estourando 7h30. Estourando. Amém? Hoje muita gente trabalha, amanhã vão estar todos aqui. Mas amanhã também Deus tem mais, amém? Amanhã, domingo, vai ser tremendo. Como foi tua semana do Aviva de semana passada para cá? Foi bênção, né? O pastor falou de sonhos. Deus está realizando sonhos. Amém? Deus está realizando sonhos. E Deus, Ele é fiel, amém? Já estou escutando testemunhos. Nós entramos nesse Aviva, não foi por outra coisa, a não ser que o Senhor nos avivasse. É tanto que eu falei assim, não vou orar por ninguém, eu vou ser avivado. Porque Deus está fazendo coisa, mas esse avivamento tem que ser lá fora, amém? Você se enche aqui, você vai ser avivado na sua casa, na sua empresa, na rua onde você mora, amém? Nada de pedir conta de serviço, porque tem gente lá usado pelo diabo. Antigamente, há muitos anos atrás, a gente fazia assim, a gente chegava uma hora mais cedo e orava pelos demônios e amarrava todinho. Agora, como diz a pastora, os irmãos pedem a conta. Não, a gente não pede a conta, a gente vai lá, ora, unge o lugar lá e os demônios é quem batem em retirada. Amém? Você não muda de lugar por causa do demônio. É o demônio quem tem que bater em retirada. Em nome de Jesus. Amém? Queria agradecer ao apóstolo. Obrigada, apóstolo. Os irmãos que vieram com ele. Deus abençoe vocês. Obrigada. Amém? Lá atrás o grupo de casais fez um cafezinho quentinho. Antes de ir embora você toma um cafezinho. Amém? Glória a Deus. E até amanhã. O projeto social volta no primeiro sábado de agosto. Voltamos com o projeto. E tudo está uma benção, amém? Não deixa de se inscrever para Mulher Única e Homem ao Máximo. Nós estamos fechando turma já. Amém? Vai ser tremendo na sua vida. É uma virada de chave na vida das mulheres. Faz aí, ó, Mulher Única. Faz Mulher Única, amém? Eu estou pegando assim a dedos, vai ser tremendo. Nós fizemos já uma formatura, foi testemunhos lindos, e nós vamos continuar, que foi bênção, amém? Vocês que já fizeram, bota esse povo para fazer, tá? Só tenho 4, acho que é da pastora Esther, acho que eu só tenho 4 vagas, 4 vagas, amém? Para Mulher Única, é isso? E Homem ao Máximo, está formando? Está formando. Falta 2 Homem ao Máximo. Então você procura o pastor Diego aqui, a pastora Esther lá, e converse com eles, amém? Levante as suas mãos. Senhor, nós te glorificamos por esse manjar que o Senhor nos deu nessa noite, ó Pai. O Senhor nos deu um manjar, Senhor, saboroso, um manjar cheio da tua graça, Senhor. Aonde, Senhor, estamos com gosto de queremos mais, Senhor. Pai, abençoa os teus servos que aqui estiveram, a vida do apóstolo, da sua família, dos pastores, dos bispos, dos irmãos que o acompanharam, Senhor. Que a bênção do Senhor venha sobre eles a cada dia. Senhor, que as tuas promessas se cumpram neste lugar. Que as tuas promessas, Senhor, seja viva nesta casa, Pai. Em nome de Jesus. Leva-nos em paz, Senhor, e que nem o mal, Senhor, nos livra de todo o mal. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti derrame o seu rosto e lhe dê shalom. Vai na paz do Senhor, Deus te abençoe.